Olá, amadas irmãs e irmãos de jornada. Que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento ao Pai, Criador do universo e de todos nós, pela oportunidade de seguirmos ativos aqui na Terra. Vamos mais uma vez, irmanados, estudar o Evangelho de Jesus, que é a tarefa honrosa para nós e para qualquer cristão. Por isso, gostaríamos de nos dirigir ao querido Mestre para reverenciá-lo e agradecer por todo o legado consolador deixado para todos nós. Pois reconhecemos humildemente que, sem a vossa palavra abalizada e o vosso exemplo dignificante, estaríamos ainda na prática de barbáries endossadas pela nossa ignorância. Esperamos, Senhor, merecer a vossa luminosa presença entre nós e, desde já, vos convidamos a coordenar essa reunião para que tenhamos a garantia de que cada um nesse grupo assimilará os seus ensinamentos de forma adequada à sua própria evolução. Abençoai-nos, por favor, e nos inspirais nos propósitos de envidar todos os esforços para que o vosso exemplo perpetue e norteie os nossos atos cotidianos. Assim, pedimos a vossa permissão para iniciar essa reunião, sempre em consonância com a vossa vontade. Que assim seja. A página que estudaremos está no capítulo 1 do Evangelho, intitulado Não Vim Destruir a Lei, em seus itens 3 e 4, cujo título é O Cristo. Primeiramente, vamos ler a página evangélica. Jesus não veio modificar a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Já as leis de Moisés, Jesus, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma não poderia passar do que as reduzir a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus fosse praticada integralmente na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas consequências. Sendo filhos de Deus todos os homens, todos sem distinção, são objeto da mesma solicitude. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra.
cabia-lhe dar cumprimento às profecias. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera a ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera a ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se com respeito a muitos pontos a lançar o germen de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha então de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Após essa leitura, passemos ao nosso humilde comentário. Quanta esperança invade o nosso coração sempre que nos referimos ao Mestre Jesus Nazareno. Contam-nos os mentores que, mesmo antes de a terra ser habitada, ele já labutava pesadamente, planejando criteriosamente, junto com seus assessores, a evolução desse planeta, para que pudesse nos atender na medida exata das nossas necessidades evolutivas ao longo dos séculos. Vários foram os profetas precursores do Mestre, incutindo na consciência dos povos a nova ideia de um Deus uno e a reverência e o respeito que deveriam ser a ele consagrados. E concomitantemente, a esmagadora maioria previu a vinda do Messias, que haveria de libertar definitivamente o povo da sua ignorância e espiritualizar o nosso planeta. No entanto, a despeito de todo o acervo de exemplos divinais deixados pelo Cristo, e mesmo após todo esse tempo ouvindo seus conselhos, ainda não dimensionamos com exatidão a sua grandeza e nem auferimos integralmente os benefícios do exercício de uma fé verdadeira. Ele resumiu toda a lei, simplificando e aprofundando o decálogo de Moisés em um único postulado, que assim proferiu: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Com essa única frase, ele apontou todo o caminho que devemos trilhar.
uma frase curta com fundamentos profundos. Porque se já tivéssemos entendido e amado a Deus na intensidade recomendada pelo Mestre, nada temeríamos, pois seguiríamos realizando todas as tarefas que nos cabem sem insegurança ou temor. Convenhamos, não estamos todos sob a batuta das mãos misericordiosas de Deus? Será que estamos a imaginar que Ele nos abandonou, deixando-nos órfãos e desamparados? Não cremos que tudo no universo está sob a sua guarda e, portanto, Ele tudo comanda? Se cremos efetivamente em Deus, havemos de entender, por consequência, que não estamos navegando à deriva num mar revolto e nem podemos crer que haja desarranjos na terra fora do seu controle. Se confiássemos em Deus, não estaríamos doando crédito ao pessimismo exacerbado e à insegurança. É óbvio que ninguém pode negar que estamos atravessando uma tempestade física e moral. E isso exige de nós um esforço adicional e cuidados especiais. Mas se Deus nos criou para evoluirmos infinitamente na sua direção, não vamos naufragar, nem agora, nem nunca. Alguma razão existe para estarmos submetidos a tudo isso. Constatamos que o maior obstáculo que aprendemos ao longo da nossa caminhada é que a morte é um monstro horrendo com capa preta e uma foice na mão. E aí a tememos com toda a nossa energia. Sempre que a morte ronda o nosso entorno, sentimos-nos abalados nas nossas bases morais e espirituais. Infelizmente, meus caros irmãos e irmãs, enquanto não vencermos esse temor terrível da morte, não descobriremos o poder da segurança em vida. Será que é realmente legal ficarmos ansiosos por não saber quando vamos atravessar a porta da morte? Isso nos ajuda a sermos melhores ou mais equilibrados? Esse temor da morte nos consola, por acaso? Não devemos devotar tempo a esse expediente, pois ele não está sob o nosso controle. Se a morte é evento natural e inevitável em nossas vidas, não seria mais lógico a encararmos como uma porta que se abrirá para nós, mais dia menos dia, convidando-nos ao convívio com o Mestre? Gente, Jesus foi taxativo e consolador quando afirmou que aquele que preservar até o fim será salvo. Mas quando é o fim? Não importa, é indiferente para cada um de nós. Importa-nos realizar o que nos cabe enquanto aqui estamos, levando paz e amor ao próximo na mesma intensidade que gostaríamos de receber, para que mereçamos algo melhor na verdadeira vida no plano espiritual futuro.
O apóstolo Mateus registrou no capítulo 24 que Jesus nos preveniu que no limiar dos tempos haveriam traições, choros, ódios, irmão se desentendendo com o irmão, que surgiriam falsos profetas nos enganando em seu nome, que ouviríamos rumores de guerras, mas que não seria o fim. E nesse mesmo capítulo, ele acrescenta que haveriam pestes e intempéries, que o amor, infelizmente, se arrefeceria e que aí o evangelho triunfaria, sendo pregado pelos 4 cantos do mundo. Então, o apelo do Mestre é para que aproveitemos essa ocasião para acelerar a nossa evangelização. Todo o resto é conjectura sem fundamentação evangélica e que só gera pânico infundado. Assim, tudo o que está acontecendo não deveria ser uma completa novidade para quem lê e procura entender o Evangelho de Jesus. Claro que devemos nos prevenir, mas seguirmos firmes em nossos propósitos renovadores e com confiança. Ampliemos um pouco mais a nossa visão espiritual e a nossa fé, aplicando o amor fraterno, cultivando a união e nos entregando sem duvidar à guarda de Deus e de Jesus, únicos realmente capazes de cuidar de nós com todo o zelo em quaisquer circunstâncias. Enquanto não captarmos esse recado preventivo de Jesus, não conquistaremos a paz definitiva almejada. Esforcemo-nos pela manutenção da sobriedade e tranquilidade, não importando o tamanho da tempestade na qual nos encontramos, pois por trás dos mais trevosos trovões e relâmpagos estamos protegidos pelas mãos de Deus, que tudo conduz e controla. Estamos vivenciando uma pandemia fisicamente mordaz, mas temos que reconhecer que ela é moralmente didática. Que cada qual depreenda dessa aparente tragédia o ensinamento justo para a conquista definitiva de uma força ainda maior e inabalável, sempre com o apoio incondicional do nosso Mestre Jesus e as bênçãos do Pai Criador. Aquele que preservar até o fim será salvo. Graças a Deus. Busquemos agora a nossa união de pensamentos, concentrados na figura do Cristo, para que Ele proceda à fluidificação das nossas águas. Estendendo as mãos na direção delas e orando. Mestre da divinal sabedoria, coordenai por misericórdia a transformação dessas águas em medicamentos, fruto das vossas bênçãos e da nossa fé, para que ao ingerirmos esse líquido sagrado, possamos desfrutar de alívio,
tanto para as mazelas físicas quanto para as espirituais. Transformai, Senhor, o nosso ambiente em reduto da mais harmoniosa convivência familiar, com todos os membros envoltos no amor fraterno e puro. Obrigado, amado orientador. Águas magnetizadas em vosso santo nome, que assim seja. Convido-os agora para a prece de encerramento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos neste grupo, especialmente falando sobre os vossos preciosos ensinamentos. Perdoe-nos, por favor, se qualquer falha cometemos ao longo da interpretação das vossas palavras. Inspira-nos para que cada vez mais sejam clarificados em nossas mentes os vossos exemplos e as vossas intenções. Estendei, ó Mestre amado, esse clima de bênçãos a todos aqueles que estão perdidos e desesperançosos. Que eles possam encontrar o lenitivo para as suas angústias e frustrações. E que não lhes faltem também a fé e a oração, ferramentas fundamentais para a manutenção da energia espiritual e para a limpeza da aura mental. Por favor, divino pastor, que não sejamos contagiados pela psicosfera carregada desse momento na Terra, e que a vossa luz resplandeça em todas as consciências, para que retomemos, cheios de confiança, a nossa trilha, que há de levar-nos até vós com segurança e alegria. Ó Rei dos Reis, imploramos humildemente a vossa permissão para que possamos encerrar a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Desfaz-se nesse momento a nossa corrente de amor fraterno. A evangelização de todos é o único caminho para a elevação da egrégora do nosso planeta. Até o nosso próximo encontro fraterno.